Então, quais foram os dons que Deus deu para a igreja? Vamos lá? Apóstolos. Vamos lá. Para aí, pastor. Cadê aqui o vermelho? Cadê o vermelho? Está aqui embaixo. Vou usar esse para destacar aqui. Primeiro, o quê? Apóstolo. Apóstolos no nominativo, apostelein no infinitivo, é o verbo enviar. Ok? Quando você usa essa palavra apóstolo, não era cargo. Era uma função com um chamado escolhido por Deus. E na aula passada nós falamos aqui que a igreja respeitava como apóstolo, não era por causa do título, é porque eles foram chamados por quem? O que torna você um líder respeitável, o que torna você um líder de autoridade na igreja, é quando a igreja sabe que quem te colocou ali foi quem? Foi Deus. Você pode ser pastor de uma grande metrópole, você pode ser pastor no interior, no mato, mas se as pessoas sabem que você foi escolhido é nisso que está a tua autoridade. A tua autoridade não depende do tamanho da igreja que você está. Às vezes é só status, é só tamanho. A autoridade é quando a comunidade vê Deus na sua vida. E aqui, lá no Novo Testamento, a escolha do apóstolo, lá em Atos 1, era aquele que tinha andado com o Senhor, que tinha visto o Senhor. Então, esses apóstolos aqui, no nível dos discípulos, eles não tiveram sucessores. Acabou lá. Hoje essa palavra apóstolo, ela pode ser usada para o título de missionário. Então não existe dom de apóstolo. Não existe dom de apóstolo. Tu pode se zangar o tanto que tu quiser. Não tem isso. É Bíblia. Não é isso? Não tem isso. Agora, não tem sucessores. Depois vem o que, pastor Wagner? Profetas. O profeta, essa palavra navi, não é isso? Nabi do hebraico, ela quer dizer aquele que é tomado pela unção divina e revela a palavra de Deus. O profeta era alguém enérgico, o profeta era alguém sob a inspiração do Espírito Santo para lutar contra a imoralidade, contra o pecado. Eles não dirigiam igrejas e eles tinham ministério profético. Eliseu tinha, Elias tinha, pronto, todos tinham. Agora, prestem bem atenção. Esse ministério profético findou com eles. O que nós temos hoje é o quê? O dom. Meu Deus, o que esse povo não me entende? Nós temos o que? O dom de Deus pode pegar o anuar e usar ele num trabalho ou no local para ele me dar uma profecia preditiva, sim ou não? Agora eu tenho que viver atrás dele para ele profetizar para mim? Ele tem ministério profético? Quem é que tem um ministério profético hoje na igreja? A palavra de Deus, que é o pastor. A proclamativa. Quem é que é o profeta hoje na igreja? É o pastor que está pregando isso aqui todo dia. Fala isso, senão o povo não escuta. Até porque o profeta, ele não profetiza quando ele quer. Aí é quanto? É números, não é isso? Só errei o capítulo, mas é número. Lê aí, rápido. Olha o que diz. Nós estamos falando liderança que vem do céu. Nunca, olha para cá, nunca Moisés colocou Josué, porque Josué fosse bom, fosse amigo dele, fosse inteligente, não largava a tenda, estava do lado dele. Porque hoje tem uma coisa, irmão, que eu acho tão feio no ministério, é quando alguém diz, pastor, se tu me ajudar, eu estou contigo. Isso é conchavo, meus irmãos. Isso é negociata. Você que é um líder, que é um líder subordinado, olhe para o teu líder e veja se ele tem Deus na vida. Admire esse teu líder quando ele tem comunhão com Deus. Fala isso, senão o povo não vai entender. O Josué tinha essas qualificações, ele era leal, era com Moisés, e era amigo de Moisés, mas quem escolheu foi Deus. Meu Deus. Pois é isso que nós estamos falando aqui, irmão César. O que nós estamos dizendo aqui é que hoje tem pessoas que, para se manterem na igreja, ele tem que ter uma liderança que ele dê presente para ela, que ele ajeite ela, e que essa liderança também se organize com ela, porque quem não tem chamado de Deus sustenta seu ministério com cargo, ajeitando pessoas. Quem não tem chamado de Deus é a autoridade de Deus, dá presente, dá cargo, dá posição. Agora, homem escolhido por Deus, a igreja vê nele a autoridade
de Deus. Como é que diz? Números 27, 16. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: o Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, o Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação. Quem é que é para colocar? Deus. E aqui no Novo Testamento, quem é que está dando liderança para a igreja? Deus. A liderança só presta quando ela vem de Deus, gente. Eu não estou aqui, bota para cá, Caio. Tu tá filmando, rapaz, bota para cá. Eu não estou aqui para atacar pastor. Eu respeito pastor, eu sou pastor, nasci na igreja. Meu pai era pastor, eu tenho um irmão pastor. Eu tenho uma família toda envolvida na vida pastoral. Eu respeito a nossa convenção, o nosso presidente. Respeito o meu presidente, pastor Raposo. Os pastores da CEADEMA, da nossa CGADB. O que eu estou pregando aqui hoje é que Deus não dá mulambo para a igreja. Deus não dá pessoas safadas para a igreja. Deus dá homens de caráter e de vidas santa, e nós não precisamos viver adulando ninguém. Essa história, se tu me ajeitar, eu vou tentar influenciar a diretoria para ficar do teu lado. Isso é do diabo. Amanhã sim. Olha, se tu me ajeitar, se tu me levar ao presbitério, não é assim? Se tu me levar ao pastorado. Olha, Moisés tinha Josué. Josué largava a tenda. O irmão César, o professor César falou aí, ele era fiel. Ele estava sempre com Moisés. E tinha um irmão dele, ele vai morrer, mas ele ainda estava vivo. Só que o próprio Moisés disse assim, que eu já vi uns líderes dizendo: Moisés teve um grande defeito, não preparou o sucessor. E quem disse que isso aqui é teu para tu preparar sucessor? Sucessor é lá na política que eles fazem. Aqui quem manda é Deus. Ele é quem manda do céu, com oração. Aí Moisés, já vendo que estava terminando, ele disse: Senhor, essa obra é grande. Põe um homem. Como é que diz? Põe um homem. E ele diz: mas tu que é o conhecedor de tudo? Quem te conhece é Deus, rapaz. Ele prescruta, como é que diz aí? Vai. E o Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne. Para aí, dos espíritos de toda carne. Com ele não tem barganha, com ele não tem molecagem. Ele sabe quem é falso, ele sabe quem é verdadeiro, ele sabe quem está no ministério por dinheiro, ele sabe quem está por posição, ele sabe quem está pelo chamado, ele sabe quem está pelo amor. É ou não é? Eu perguntei para a senhora lá no museu do John Wesley. Eu dizia: minha senhora, por que que hoje aqui em Londres ninguém mais ouve falar em John Wesley? E por que que ninguém mais quer ouvir um pregador? Ela disse: meu filho, o John Wesley, sabe por que que as pessoas seguiam ele? Porque ele andava atrás das pessoas para cuidar delas, ele chorava por elas, ele andava de casa em casa, ele visitava as pessoas, ele fazia remédio para as pessoas. Quem é que não segue um líder desse? É ou não é? Os que vêm pregar aqui, até no Neemias, que aí prega, aí eles pensam que é porque eles chegaram. Não, é nós aqui o dia todinho, lutando a semana, falando com os pastores, não é assim? Jogando a igreja em oração, 3 meses orando, não é assim? E pedindo: pastor, traga a sua caravana. Tu acha que aquela velhinha lá do final do bairro vai sair só porque tu é pregador? É não. Ela sai é porque nós estamos chamando. Vai lá, orando, e paga ônibus. É assim ou não é? E paga ônibus, é assim. Por que que o povo ia ouvir John Wesley? Eles iam ouvir porque ela disse para mim, ele tinha amor pelas pessoas. E o povo sabe quando você tem amor, quando você só tem status. É assim ou não é? Eita, meu Deus. Tem coisa, eu não sei como é que não vamos fazer hoje aqui, não. Porque vamos lá. Então, profetas, apóstolos, passaram sim ou não? Passaram. Profetas, nós já explicamos, não tem mais ministério profético. Esse negócio da irmã botar um salão lá na casa dela, eu sou profeta, venham me consultar. Tem isso aí? Então, é isso que eu sou contra. Eu não sou contra o dom da profecia. Esse evangelista aqui, tem pessoas que dizem assim: é porque o fulano tem um dom de evangelista. Não é isso não, queridos. Prestem atenção. Esse evangelista é aquele que prega o... Eu pergunto, Paulo, ele era doutor, não era? Mas ele evangelizava? Timóteo evangelizava?
Ele diz, cumpre o teu ministério de evangelista, é só pregar o... Tem irmão que diz assim, fulano de tal tem um dom para ganhar almas, o dom dele é ganhar alma. Quem foi que disse que tem dom de ganhar alma? Meu Deus do céu, vamos estudar a Bíblia, gente. Fulano de tal tem um chamado para ganhar alma. Jesus disse assim, ide por todo, ele disse para quem? Para todo, meu Deus do céu. Agora pronto, fulano de tal tem um ministério, aí pega essa palavra evangelista, aí diz, fulano de tal não é pastor de igreja, ele foi chamado para ser evangelista. Onde foi que tu encontrou isso? Só se for na tua Bíblia. Quem convence é o Espírito Santo. A Bíblia manda pregar. O próprio Paulo diz, fala e não te cales. Aí pronto, aí a pessoa, isso aqui ele está dizendo, olha, primeiro, apóstolo, quem abre trabalho, profeta, o que vem com a voz enérgica, evangelista, o que prega direto, pastores, é para fazer o que o apóstolo, o que o profeta e o que o evangelista já fizeram. Só que esse pastor aqui também não é cargo, é uma função. Pastores e, primeiro, presta, outra coisa que eu vou dizer para vocês, pastor, poimen, roer, do hebraico, didáscalos, mestre, didáscaloi, mestre. O pastor, a figura aqui é de alguém que cuida, é de alguém que entra, é de alguém que dá apoio. Porque, primeiro, pastores na Bíblia, em Mateus 2, não está lá em Lucas 2, eram as figuras mais desprezadas. Não era isso? Você tem que entender isso. Naquela época, se alguém chamasse alguém de pastor, era a figura mais... Porque vivia no mato, vivia a noite toda jogada. Não é isso? Fala aí. É bom. Tudo isso aqui é bom, é participação. Os egípcios não suportavam pastores. Não suportavam. Então, naquela época, quando se falasse em pastor, não era esse negócio, pastor Oziel. Não tinha esse negócio aí não, meu irmão. Pronto. Mestre. O mestre, aqui você tem a figura do pastor, o que pega a ovelhinha, banha ela, cuida dela, alimenta ela, protege ela, defende ela do lobo, dorme com ela, fica lá perto do curral. Jacó disse, eu fiquei, Labão, enquanto tu dormiu eu estava com as ovelhinhas. Era assim, pegando o sol, pegando o vento, pegando o calor e pegando o frio. E eu não deixei. E até aqui tinha prejuízo, eu pagava. Daí, e o mestre é aquele que faz o quê? Que ensina. Então o pastor é o que cuida das ovelhas. O mestre ou doutor é o professor. Agora, outra coisa que eu vou dizer para vocês aqui. Tem gente que diz assim, fulano de tal não foi chamado para ser pastor, ele foi chamado para ser doutor de Bíblia. Outra coisa errada. Outra coisa errada que nós já ensinando errado o tempo todinho. O pastor aqui, esse como um adjetivo, como uma qualidade, é alguém que cuida, né? É claro, um substantivo, só que como qualidade, ele cuida, ele alimenta, ele sustenta a ovelha, não é isso? Agora, esse mesmo pastor que é dado por Deus, ele vai também atuar como um professor, que é o quê? Um doutor. Só que doutor aqui, meu irmão, não é de filosofia. Doutor aqui não é de geografia. Doutor aqui é da pregação. E todo pastor que aceitou Jesus, ele conhece o dono dele? Ele sabe pregar dele? Quem foi que disse lá na carta, crescei na graça e no... Pronto. E ele diz, Paulo tinha muita coisa que... Ele não disse assim, Paulo tinha coisa difícil que eu não sei. Ele diz, Paulo tem coisa difícil que os lá de fora, os loucos torcem. Mas Pedro não estava dizendo que não entendia. Porque o mesmo Jesus que o Paulo adorava, era o Jesus que o Pedro adorava. Meu irmão. E quem foi que deu a primeira pregação? Pescadorzinho velho. Quem foi que deu a primeira pregação que ganhou quase 3.000 almas? Não está aí. E ainda fiquei admirado, irmão, citando a Bíblia. Não foi assim? Vocês pensam que Davi estava falando dele, porque Davi morreu e viu a corrupção. Pronto, vocês prenderam, ele entrou em Bíblia, ele entrou em teologia sistemática, ele entrou tudo, presciência, não foi assim? Soberania, aí pronto, aí ele termina, e aí ele entrou na provocação, vocês que mataram a Cristo, a mensagem, e ele era só o quê? Mas quem foi que deu aquilo ali tudinho para ele? É assim, meus irmãos, não, eu fui chamado só para ser pastor, ou só para fazer templo. Tu não foi chamado para ser pedreiro.
foi chamado para ser pastor. Você pode fazer um trabalho de pedreiro, sim ou não? Pronto. Então, esses ministérios aqui são ministérios hoje atuantes na igreja, chamados de ministérios o quê? Ministeriais. Isso aqui não é título, isso aqui não é hierarquia. Isso aqui são funções que os homens de Deus tinham, sem qualquer hierarquia. Nós já falamos do clero, não já? Na aula passada, e falamos do laico. Do laico é o povão, não é isso? E aí a igreja criou para mandar em cima disso aqui. Aí vem, pastor Aziel, e qual é o propósito desses dons ministeriais? O final, vamos ler lá, o finalzinho. Agora vamos fechar aqui. Do qual, 16, né? Isso. Do qual o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas. Não. É o 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então vamos lá, digam comigo bem forte. Vamos lá? Faltou um aqui, mas nós vamos lembrar. Digam comigo, edificação. Edificação. Bem forte, edificação. Edificação. Aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento. E desempenho. Quais são os 3 propósitos dos dons ministeriais? Edificação. Edificar os crentes. Aperfeiçoamento. Aperfeiçoar os crentes. E desempenho. Ou seja, o trabalho do pastor é fazer com que outros crentes continuem o mesmo trabalho. Essa é a missão, gente. Essa é a missão, ok?